Formação importante no Flamengo, vandalismo no Ninho do Urubu, centro de treinamento rubro-negro. Para completar as últimas no mercado, a chance de Sampaoli ser demitido até o jogo de quarta-feira contra o Grêmio e muito mais. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Fala agora sobre Jorge Sampaoli. Sim, o Sampaoli fica no Flamengo pelo menos até o confronto nessa quarta-feira contra o Grêmio, partida das semifinais da Copa do Brasil. Existia muita dúvida sobre a permanência do argentino, especialmente depois do empate 1-1 do Flamengo com os reservas do São Paulo, com um gol através de um pênalti duvidoso nos minutos finais. O Flamengo não jogou bem, a torcida chamou o Sampaoli de burro, vaiou substituições. Foram dois momentos em que ele foi mais cornetado. Na volta do intervalo, quando o Arrascaeta não retorna para o segundo tempo, é o Everton Ribeiro quem entra no seu lugar, e quando ele substitui o Gabigol pelo Pedro. Não que a torcida não quisesse a entrada do Pedro, mas queria ver Pedro e Gabigol atuando juntos. Sampaoli que quase emplacou sua terceira derrota seguida, 31 jogos e 31 escalações diferentes. Diante desse cenário, com eliminação para o Olímpia na Copa do Brasil, na Libertadores da América, com o Campeonato Brasileiro cada vez mais distante, hoje a distância para o Botafogo é de 15 pontos, a pressão é muito grande para a demissão. O Marcos Braz, depois da partida, foi a público e disse o seguinte, abre aspas, não é um momento para falar sobre isso, demissão do Sampaoli. Estamos perto de uma competição importantíssima, que é a Copa do Brasil, e pessoas do departamento de futebol ainda acreditam no título do Campeonato Brasileiro, fecha aspas. Duas considerações. Quando ele fala dessa competição importantíssima, a Copa do Brasil, ele lembra que o Flamengo venceu por 2-0 o jogo no Sul, ou seja, o Fla passa para a final mesmo se perder por um gol de diferença. Sobre pessoas do departamento de futebol ainda acreditam no título do Campeonato Brasileiro, achei curioso, porque ele não fala em primeira pessoa, né? Não é que ele acredita. Outras pessoas acreditam e ele se pega nisso para tentar passar um pano para o trabalho do Sampaoli, que até aqui é muito ruim. Você demitiria o Sampaoli? Acha que existe o risco de os jogadores derrubarem o Sampaoli e perderem de forma proposital para o Grêmio, praticamente acabando com a temporada do Fla? Usa o espaço para comentário, estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Bora falar sobre vandalismo no Ninho do Urubu. Torcida do Flamengo, ou alguns torcedores do Flamengo, prometeram transformar a vida dos jogadores num inferno depois da eliminação da última quinta-feira, derrota por 3-1 para o Olímpia, certo? Desembarque do time no Rio de Janeiro já foi com um clima pesado, com ameaças, com torcedores invadindo a pista e impedindo que o ônibus trafegasse, enfim. Nas últimas horas, uma série de torcedores ou vândalos foram até a porta do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, e fizeram pichações, além de derrubarem grades de proteção. Entre as coisas pichadas tinha Fora Landim e Flamengo é do povão. Vale a lembrança de que o Fla já foi eliminado de 5 competições nessa temporada: Supercopa do Brasil para o Palmeiras, Recopa Sul-Americana para o Del Valle, Mundial de Clubes, eliminação na semifinal para o Al Hilal. Teve também Campeonato Carioca, derrota para o Fluminense na grande decisão, e agora a queda na Libertadores, ainda na fase de oitavas de final, que representa um baita fracasso para um time que custa caro, o mais caro do futebol brasileiro, mas que tem entregado muito pouco. O Flamengo está a 13 pontos do Botafogo no Campeonato Brasileiro e vai ter a Copa do Brasil como seu grande trunfo para terminar a temporada pelo menos com um título. E você demitiria Sampaoli, sim ou não? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Minutos finais de Flamengo 1, São Paulo 1, Fla acaba de empatar. Com cobrança de pênalti convertido pelo Pedro e jogada do Luiz Araújo, ex-jogador do São Paulo. O gol do tricolor havia sido marcado no primeiro tempo pelo Lucas Moura. São Paulo jogou bem o primeiro tempo, recuou demais no segundo, acabou chamando demais o Flamengo e levou o gol. Jogo que também registrou a estreia de James Rodrigues. Vamos bater papo, vamos falar sobre essa questão daqui a pouquinho, tá? Compartilhar tela. Agora há pouco até saiu o gol do Flamengo, o gol saiu em instantes. O torcedor estava chamando o time de sem vergonha, muitos protestos. O Sampaoli foi muito xingado. Quando o Pedro entrou no lugar do Gabigol, o torcedor queria Pedro e Gabigol jogando juntos, enfim. Ó, então acabou, tá? Flamengo 1, São Paulo 1, gol do São Paulo marcado pelo Lucas Moura, gol do Flamengo marcado pelo Pedro, que saiu do banco de reservas. O Pedro não tinha sido utilizado na partida contra o Olímpia no 3-1 por opção do Sampaoli. A relação entre Pedro e Sampaoli é péssima. Hoje ele sai do banco e acaba marcando de pênalti. Bora lá!
O Rodrigo Pia Mendonça, boa noite, mestre. O Sampaoli já caiu? Não, acho que com empate ele fica pelo menos até o fim de semana, tá? Até o fim de semana não, pelo menos até quarta-feira. Se o Flamengo colocasse 10 cones, o goleiro contra o Olímpia teria classificado. Nitidamente os jogadores estão fazendo corpo mole. Vocês concordam? Marcelo Ferrer, sem prejuízo, dando aquela força para o Flamengo. Houve uma discussão no lance do pênalti. Primeiro, em relação ao pênalti, se de fato o Michel Araújo teve a intenção de derrubar o Luiz Araújo, ele estava tirando o pé, mas ele acaba com um pé meio esquisito, acabou derrubando o adversário. E antes ainda teve uma avaliação de escanteio, de impedimento ou não, tá? O Ryan James, sou flamenguista, uma vergonha esse jogo, Nicolai. Eu não gostei do nível de atuação do Flamengo, não, tá? Ontem o Eric Faria chegou a dizer que o futuro do Sampaoli passava muito pelo jogo de hoje. Se for isso, acho que o Sampaoli vai correr risco de demissão. A informação que eu tinha desde a eliminação para o Olímpia é que ele não cairia. Que quem o contratou foi o presidente e o presidente acha que vale a pena insistir. Mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. E mais, boa noite, Nicola. Achou o pênalti esse lance? Para mim não foi nada. O árbitro perdido em campo, horrível, dando amarelo para todo mundo e todos os lances a favor do Flamengo, registrado o protesto do Luiz. Eu sempre te odiei, sempre vou te odiar, vergonha Flamengo, ou Varmengo, escreveu o Thiago Oliveira. O Pulgar volta quando? Pergunta o Igor Leite. Tem chance de o Sampaoli cair hoje? Cara, o Pulgar tá fazendo falta, ele é muito bom volante. Chegou com dificuldade, jogando pouco, a partir do momento em que ele entrou, ele foi peça fundamental. Eu acho que se tivesse perdido, o Sampaoli ia correr risco. Com um empate, com um gol no final, às vésperas de um jogo na quarta-feira, o Flamengo decide a classificação para a final da Copa do Brasil. Não sei se a diretoria vai tomar essa decisão não, tá? O Rian Gemes está falando que é do Distrito Federal e se eu acho que o Flamengo ganha um título esse ano. O Rian, eu acho que o Flamengo é o grande favorito ao título da Copa do Brasil. Só que o Flamengo precisa retomar logo o ritmo de seu melhor nível de jogo, porque o nível de jogo do Flamengo hoje é baixo. Hoje o Flamengo empatou com reserva do São Paulo no final da partida com um pênalti no mínimo discutível. Era um Flamengo que ia para a terceira derrota seguida, foi eliminado do Olímpia. Outro dia até fiz uma matéria lá no R7, comparando a folha do Olímpia com o do Flamengo. O Olímpia custa cerca de 5 milhões de reais por mês, o Flamengo gasta 30. Se não for roubado, não é Flamengo, escreve o William Zagato, que é membro do canal. Matheus Martins, depois dessa, para mim, o Fluminense é o maior do Rio de Janeiro. Vinícius Souza, que pênalti mandrake esse pro Flamengo, mas o Michel foi moleque. Sabe que contra o Flamengo assim, não pode fazer o que ele fez. Acho que você conseguiu definir até melhor do que eu, cara. Tava tentando encontrar palavras, achei que o Michel foi mal na abordagem.